nossos estudos científicos, né, do nosso Da Explica, né, demos uma pausa aí para falar de duas coisas importantes, do Outubro Rosa e do Novembro Azul, e hoje, então, a gente termina o ciclo de fatores de estudos, né, que analisaram fatores de risco para desenvolver a dor lombar. O estudo de hoje, para variar, também é uma revisão sistemática, lembra da nossa pirâmide, e ele foi realizado em 2017, é um bom estudo, né, que seguiu todas as recomendações, né, toda a metodologia necessária, e também fez uma análise estatística com todos os dados dos estudos que foram incluídos. Não esquece que a revisão sistemática sempre une o resultado de vários estudos, tá bom? O estudo, então, ele avaliou fatores de risco, né, músculo-esqueléticos, né? Então eu vou falar para vocês o que eles avaliaram especificamente, fatores que estão relacionados com a coluna, região da coluna e com os membros inferiores para dor lombar. E eles acompanharam os pacientes por cerca de 12 meses. Então, tanto pacientes que já tinham dor, quanto pacientes que não tinham e desenvolveram, tá bom? Lembra, por que é importante a gente pensar, né, na dor lombar e pensar em explorar esses fatores de risco pensando na prevenção? 83% da população vai ter um episódio de dor lombar na vida e 23% dessas pessoas vai desenvolver uma dor lombar crônica. Isso representa altos gastos, tanto de saúde pública quanto do próprio indivíduo, e também altera muito a qualidade de vida, né? Então, o indivíduo ele acaba ficando incapacitado em vários campos da vida. Então, a gente trabalha com essa prevenção e lembrar sempre que a dor lombar ela tem uma causa multifatorial. Então, tem sempre fatores físicos, né? Então, lembra lá do nosso estudo do aumento da curvatura ou não, e fatores emocionais. Então, estresse, ansiedade, depressão, isso vai ajudar muito. Lembra que se você não se sente bem no ambiente de trabalho, isso pode ajudar a desenvolver dor e dor lombar. Então, o estudo, essa revisão sistemática, ela encontrou 3.479 estudos, destes, de acordo com os critérios de inclusão, eles incluíram 12 estudos, né, que no total avaliaram 5.459 pessoas e acompanharam esses pacientes por 12 meses, um ano. Quais são as variáveis, né, os fatores de risco músculo-esqueléticos que foram avaliados? Então, como eu disse, eles avaliaram tanto a região lombar quanto os membros inferiores. Então, eles avaliaram amplitude de movimento, de extensão, né, quando você vai para trás, e flexão da lombar, a flexibilidade, então o encurtamento dos músculos da coxa, então o músculo anterior, o quadríceps femoral, e o músculo posterior, que são os isquiotibiais, então são grupos musculares, na verdade. Mediu a distância do terceiro dedo ao chão, que é um dos testes que vocês fazem aqui, principalmente o pessoal do Pilates. A lordose lombar, que a gente já falou dela, e esse estudo confirma, né, ele está de acordo com o estudo que a gente falou antes, a força e a resistência dos músculos da coluna, a força dos músculos abdominais e também a amplitude de movimento, de inclinação lateral da coluna, então para a direita e para a esquerda, e a área de secção transversa dos músculos da coluna e de um músculo da pelve, que a gente chama de quadrado lombar. Então, área de secção transversa a gente mede, na verdade, com um exame de imagem, tá bom? Então, a gente vê quanto aquele músculo ele tem de área, então, quanto ele tá forte ou não, tá bom? Mais ou menos isso. E aí, o que eles encontraram? Que não foram todos que contribuíram para o desenvolvimento de dor lombar, tá bom? Então, a diminuição de flexibilidade dos isquiotibiais, então, encurtamento dos isquiotibiais, diminuição da lordose lombar, então lembra que a gente viu que a retificação da lombar, ela contribui mais para desenvolver dor do que o aumento da curvatura, como a gente sempre pensou a vida toda. E uma diminuição também na inclinação, então o movimento lateral da coluna também contribui para o desenvolvimento da dor lombar, tá bom? Então temos aí mais 3 fatores de risco. E os outros não apresentaram relação? Então, na verdade, os estudos que avaliaram os outros componentes, eles eram heterogêneos. Então, tipo, as medidas, né, os tipos de instrumentos que utilizaram para medir não permitiu fazer análise estatística. Então, o estudo, ele concluiu com base na análise estatística. E também as amostras eram muito pequenas, então era uma população muito pequena, então isso não se aplicava às demais, tá bom? Então, pensando no encurtamento dos isquios,
no movimento da lombar e na inclinação lateral também da coluna, então a gente tem que, novamente, a atividade física, né? O exercício terapêutico, que engloba tanto o fortalecimento, a mobilização e o alongamento, é o que contribuem, que ajudam você a prevenir o desenvolvimento da dor lombar. Então, vai aí o Pilates ganhando de novo. Então, todos esses componentes a gente trabalha no Pilates, principalmente, né, o alongamento para frente. Normalmente os homens, né, apresentam um encurtamento um pouco mais acentuado por conta da composição estrutural mesmo. E aí o Pilates e o exercício terapêutico no geral, pensando em alongamento, fortalecimento, ele pode te ajudar nessa prevenção, tá bom? Então, o recadinho que eu tinha para dar hoje era esse, né? Fechando então o nosso ciclo de estudos de fatores de risco. Se vocês tiverem alguma sugestão, né, sobre algum assunto, ou alguma dúvida sobre o assunto mesmo dos fatores de risco para dor lombar, vocês deixam aqui pra gente. Vou deixar também o link do artigo, tá bom? E eu vejo vocês então na próxima semana, tá bom? Tchau!